Queridos irmãos e irmãs, no domingo passado líamos o trecho anterior a este que acabamos de escutar. Jesus, que vai à sinagoga de Nazaré, lugarejo onde ele se tinha criado, lhe entregam o rolo do profeta Isaías, ele abre no capítulo 61 e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Todos tinham os olhos fixos nele, ele volta a sentar-se, então diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Ora, São Lucas diz que na sequência todos ficaram admirados com a graça, o encanto, a autoridade, a verdade, a unção, a força, com a verdade que fluía de Jesus, com o brilho da sua sabedoria, com o esplendor da sua santidade. Todos ficaram admirados, embevecidos. Então, veio a primeira reação: não é este o filho de José? O que significa isso? Jesus passou a vida inteira em Nazaré, 30 anos, como carpinteiro. Ele bebeu a mesma água que toda aquela gente, ele comeu a mesma comida que toda aquela gente, respirou o mesmo ar que toda aquela gente, pisou o mesmo chão que toda aquela gente. E de repente, ele reaparece com toda esta grandeza. E o ser humano não consegue conviver com isso. Em primeiro lugar, porque nós nunca achamos que a graça vai brotar no nosso quintal. A gente sempre espera que ela vai brotar no quintal do vizinho. É sempre assim. Ninguém gosta de comer das frutas do próprio pomar. Parece que a manga que dá no pé do vizinho é mais gostosa. Ou seja, aquilo que está de fora, que é estrangeiro, que vem a partir de uma raiz diferente da minha, parece que é mais interessante, que carrega algo de misterioso, que me atrai. Nós somos assim. Então, as pessoas não acreditam muito facilmente em alguém assim, simples, que fala com sinceridade, que não tem complicações. Mas se o fulano vier com um turbante, uma pedra em cima da testa, tiver um sotaque estrangeiro, chegar com um papo sinistro de algo desconhecido, aquilo suscita imediatamente o interesse. Agora, a graça que brota assim na nossa vida, a gente duvida que é graça de Deus. O povo de Nazaré, por um lado, tendo vivido a vida inteira com Cristo,
não consegue conviver com o fato de que durante todos aqueles anos o Deus encarnado estava passando no meio deles e era o próprio mestre da sabedoria. O contraste é muito grande e chega a ser inaceitável. Por outro lado, o ser humano não consegue conviver com o fato humilhante de ser superado por alguém. Então Jesus volta a Nazaré com toda aquela sabedoria inexplicável. E imediatamente a reação dos seus conterrâneos é dizer: mas ele é o filho de José, ele estudou com a gente. Como é que ele agora chega assim com tanta exuberância, com tanta sabedoria? É difícil conviver com o fato de que alguém que foi meu colega de infância se tornou célebre, se tornou isso tudo, enquanto eu continuo na mesma. É humilhante, o ser humano não sabe lidar com isso. Não consegue aceitar o fato de que foi superado. E por isso Jesus diz: sem dúvida vós me repetireis o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. Jesus está dizendo: olha, vocês, olhando para mim e dizendo: olha, ele é só um filho de José. Ele é o mesmo que a gente conheceu sempre. Não pode ser. Vocês dizendo isso, estão me dizendo: santo de casa não faz milagre. Se o evangelho fosse escrito em português brasileiro, era esse o que estava aqui no lugar desse versículo. Santo de casa não faz milagre. Só que, na verdade, não é isso. Não é que o santo de casa não faz milagre. É que vocês não acreditam no santo de casa, e por isso ele não faz milagre. Vocês colocam em descrédito o santo de casa, e por isso o santo de casa não pode fazer milagre. Vocês duvidam do santo de casa, vocês questionam o santo de casa, vocês emparedam o santo de casa, vocês se fecham para o santo de casa, e aí o santo de casa não vai fazer milagre mesmo. E isso é assim, porque nos tempos do profeta Elias, ninguém acreditou nele, foi só uma viúva lá em Sarepta. Nos tempos de Eliseu, ninguém acreditou nele, somente Naamã, o sírio general, foi que acreditou nele. E continua sendo assim. Por exemplo, se você tenta falar de Deus para uma pessoa da sua casa, gratuitamente ele começa a questionar você, a te refutar. Ah, não é assim, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Não sabe de nada, mas te refuta, só para ter o prazer de não concordar. Só para ter a satisfação de não dar o braço a torcer. Aí chega um idiota da rua e fala qualquer porcaria, qualquer superstição, das mais imbecis que existem, e leva o fulano. E ele se vai, e cai facinho no papo de um charlatão. Por quê? Porque ele é um nazareno. Ele tem essa síndrome de Nazaré. Ele não consegue conviver com a palavra, não consegue conviver
com a banalidade de um Deus que se entrega nas circunstâncias mais normais da vida, de um Deus que fala conosco assim. Convive ao nosso lado, senta à nossa mesa, bebe da nossa água, come o nosso pão, pisa o chão da vida, sofre os nossos problemas, que está vivendo a nossa existência conosco. Todo mundo quer o misterioso, o esotérico, o diferente, o excêntrico, aquilo que chega com um revestimento de importância. E nós não sabemos lidar com o fato de que a verdade está esbarrando conosco o tempo inteiro. Parece inacreditável que aqueles homens viveram 30 anos com o próprio Deus encarnado e não souberam reconhecê-lo. Mas sempre é assim ao longo da história. Os homens conviveram com grandes filósofos, com grandes teólogos, e não perceberam isso. São as gerações posteriores que percebem a grandeza dos gigantes. Nunca é a geração que convive com eles. Porque é muito difícil para o homem aceitar o fato de que alguém o supera. O resultado é que, quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficavam furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo do precipício. Veja o ódio assassino dos nazarenos. Não sabendo lidar com aquela verdade esmagadora de que Ele é a palavra eterna, cheia de graça e de verdade, que tudo aquilo que Ele diz é espírito e vida. O que eles fazem? Eles querem cometer deicídio, querem matá-lo. E nós somos assim. Quantas vezes existem homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas profundamente imbuídas da verdade, apaixonadas pelo Evangelho, cheias da convicção e do testemunho de Jesus Cristo. E o que eles escolhem é ódio, indiferença, são atitudes homicidas, gestos de supressão. Isso é doloroso, mas ao mesmo tempo isso testemunha a autenticidade do que nós estamos dizendo. Isso testemunha a excelência daquilo que sai dos nossos lábios. Todo aquele que dá testemunho da verdade escuta a voz de Cristo, e todo aquele que quiser viver piedosamente nele padecerá tribulações, porque o ser humano não aceita. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho, porque verbum Dei non est alligatum, a palavra de Deus não está presa, não está encarcerada. O que a gente tem que fazer é passar pelo meio disso tudo e continuar a nossa semeadura. O que nós temos que fazer é não ligar para as amarras, para as barreiras, para os limites que existem, e por amor à palavra continuar semeando-a, dizendo-a com toda a lucidez, com toda a sensatez, porque a verdade prevalece. Os tempos mudam, as pessoas mudam, os ciclos passam, mas a verdade é perene, ela permanece através
de todas as circunstâncias. Quando nós fazemos com Jesus e passamos pelo meio disso tudo, e continuamos a nossa semeadura, o reconhecimento de Deus vem. Queridos irmãos, todos nós seremos muitas vezes desprezados, justamente por aqueles que nós achávamos que deveriam, em primeiro lugar, nos estimar. Eu diria até que só um cristão imaturo reclama dessas coisas. Só um cristão imaturo diz: mas poxa vida, na minha casa ninguém me escuta. Poxa vida, mas justamente aquelas pessoas da minha comunidade que deveriam me ouvir, não me ouvem. Só um cristão imaturo que não entendeu que é assim mesmo. É assim mesmo. Quantas vezes eu pessoalmente fui em outros lugares e fui tão bem recebido, ouviu-se tão bem aquilo que eu disse, enquanto que pessoas que estão tão próximas, com aquela arrogância do ignorante, porque a ignorância muitas vezes é arrogante, né? Não quero saber. Foi uma porta na cara. É assim. Nós precisamos respirar fundo, entender que o discípulo não é maior do que o mestre, que isso faz parte da existência. O ser humano é assim, e para a gente não ser assim, a gente tem que amar a verdade muito, muito, muito. Quanto mais nós amarmos a verdade, quanto mais nós amarmos a palavra de Deus, quanto mais nós tivermos estima pelo Senhor, então, nós vamos aprender de todo mundo. Pode vir aqui a pessoa mais doida, meu inimigo, aquele que ideologicamente é o oposto de mim. Eu vou ouvi-lo e eu vou tirar alguma coisa boa para a minha vida. Quantas vezes eu aprendo coisas grandiosas com pessoas das quais eu discordo quase 100%. Porque 100% mesmo a gente não discorda de ninguém. Alguém sempre diz algo que algum proveito a gente tira. Se a gente é humilde, a gente tira. Mas para isso é preciso amar a verdade muito mais do que a nós mesmos. É preciso amar a verdade a tal ponto que a nossa vaidade fique no chão, seja destruída, e como é difícil isso, pois nós vivemos um tempo de pessoas fanatizadas, cegas, surdas, incapazes de escutar o outro, que não tem empatia nenhuma, e que por isso não são capazes de escutar ninguém. Por isso, a resposta para todas as indagações está na caridade. A caridade, o amor, como diz São Paulo na segunda leitura, é paciente, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque aquele que ama a verdade realmente sempre terá as condições de transcender as suas preferências para encontrá-la, mesmo nos lugares mais improváveis, mesmo que seja no quintal da nossa casa.